And this was not good. Science was suddenly being brought forward so that the tradespeople could read these books and enjoy them and understand them. Nos 10 anos seguintes, Wells criou vários clássicos aterrorizantes como A Ilha do Dr. Moreau e O Homem Invisível. A Guerra dos Mundos foi lançado em 1898, explorando o interesse popular pela vida em Marte. I think of H.G. Wells' The War of the Worlds, which he conceptualizes as a vision of imperialism. The British and French empires going around the world, destroying societies, sometimes exterminating whole peoples. And the only real claim to superiority is in technological superiority, specifically weapons superiority. So Wells sets up a formula in which the Martians are to Earthlings what the British and French imperialists are to peoples of color around the world. A relação entre guerra e tecnologia perpassa a obra de H.G. Wells, alcançando tons proféticos. Em O Mundo Libertado, publicado em 1914, Wells prevê as bombas atômicas e o uso de uma delas em uma guerra contra a Alemanha. Uma premonição incrível. Será que ele tinha uma bola de cristal? There were a lot of other things that he predicted as well that kind of didn't come true. In The Sleeper Awakes, man hasn't learned to fly heavier than aircraft until the late 60s or something like that. And in the structure of the book of Shape of Things to Come, there's a world government that takes over still in the 20th century, which clearly hasn't come to pass yet. Mesmo não sendo Nostradamus, H.G. Wells conseguiu dar à ficção científica um alto grau de credibilidade. Estamos apresentando A Máquina do Tempo. Estamos a apresentar A Máquina do Tempo. Apesar das sensacionais histórias de Júlio Verne e H.G. Wells, no começo do século XX, a ficção científica ainda não existia. Oh, you must be kidding! Era mais uma brincadeira do que um gênero literário. Nem mesmo o termo ficção científica fora inventado. In the 19th century, they were called scientific romances, which actually is not because there was much romance in them, but it was rather that the word romance in those days had an older meaning, which meant novel. Mas a ficção científica daria um salto da Europa para os Estados Unidos, onde uma nova safra de autores não dava a mínima para os intelectuais. Over in America, where a class system was just impossible to figure out anyway, this other thing was starting up, this rough pulp-based action-adventure science fiction. No início do século XX, o sistema de educação aumentara o número de leitores americanos e surgiram as revistas populares. Eram publicações semanais, impressas em papel barato em formato de bolso. Custavam poucos centavos e todos podiam comprá-las. Here in North America and a little bit in England, you have the era of the pulp novel or pulp stories where as fast as the writers could churn stories out, there was a market for them. Em 1912, essas revistas lançariam o primeiro grande autor de ficção científica americano, Edgar Rice Burroughs. Burroughs era a ovelha negra de uma rica família de Chicago. Aos 35 anos, ele já fora desde vaqueiro a vendedor de apontadores de lápis, mas não encontrara seu lugar. Até o dia em que pegou uma revista popular e pensou: se as pessoas pagam para ler essas revistas, posso escrever histórias igualmente ruins e divertidas.
Sua primeira história futurista, Sob as Luas de Marte, tornou-se uma série em 1911. Era uma aventura turbulenta em que o herói John Carter lutava com Apaches em uma página e passeava com a princesa de Marte na outra. Wonderful adventure stories. No science involved. I mean, how did he get to Mars? He willed himself to Mars. He looks up in the sky, sees Mars. Next thing you know, he's there. Well, that's almost the genesis of the transporter in Star Trek. You know, you just will yourself wherever you want to be. You will yourself, and you don't have to worry about spacesuits and shuttlecraft, all that sort of thing. No final de 1912, Burroughs inventou o nome de seu próximo herói: Tarzan. Tarzan seria o primeiro superstar da ficção científica, lutando contra homens-formigas, gigantes e criaturas do centro da Terra. Eram histórias de puro escapismo. No primeiro livro, Tarzan, Rei das Selvas, uma criança fica órfã na África e é criada por macacos. Uma história inspirada, em parte, pelo caso do gorila da montanha, descoberto 10 anos antes. Tarzan was considered science fiction. Nowadays, isn't thought of as science fiction. It's thought of as adventure. But a lot of adventure material that developed in the early part of the 20th century was embraced by science fiction fans because it was imaginative. Burroughs produziu 26 aventuras com Tarzan, que fizeram dele um milionário. Nos anos 20, graças às histórias de ação de Burroughs, o gênero ficção científica conquistou sucesso financeiro e respeito, apesar do desprezo das elites literárias. Mas só ganhou um rótulo quando Hugo Gernsback entrou em cena. Hugo Gernsback looked around him and, he saw electricity doing things that had never been done before, people riding trains across continents at very fast speeds, airplanes, and he instantly understood that there were stories involved in these things. O imigrante de Luxemburgo começou seu caso de amor com a tecnologia como criador e vendedor do primeiro rádio portátil. The Telemco Wireless, a radio transmitter and a receiver in one unit, because there were no radio stations you could pick up in 1905. So I think it rang a bell. Para vender seu experimento elétrico de $7, Gernsback passou a imprimir a Modern Electrics, uma revista científica onde estampava seus anúncios. Então, em 1911, Gernsback publicou uma ficção futurista que ele próprio escrevera, cheia de previsões. He predicted aquacates, night baseball, artificial synthetic clothing, learning at night from tapes, vending machines dispensing hot and cold foods and liquids, fluorescent lighting, radio networks, television. He actually diagrammed radar. Gernsback was a real gadgeteer. He was full of visions of the future, and he frankly saw science fiction as a vehicle for making people imagine these possibilities and think about it. Em 1926, encorajado pela boa recepção das histórias na Modern Electrics, Gernsback lançou um tipo totalmente novo de revista, a Amazing Stories. Com o subtítulo de A Revista da Cientificação, o primeiro número reeditou histórias de Júlio Verne e H.G. Wells. Em seguida, publicou contos de vários autores promissores, como Edgar Rice Burroughs. Well, in October 1926, little 9-year-old me was standing in front of a newsstand, and a magazine called Amazing Stories jumped off the newsstand, grabbed hold of me, and your viewers are probably too young to know, but in those days, magazines spoke. And that one said, "Take me home, little boy, you will love me."
No final dos anos 20, Amazing Stories divulgava a ficção científica, levando os leitores a mundos estranhos e a um incrível futuro. E introduziu o grande herói do gênero, Buck Rogers. Mas o Gernsback foi vítima do próprio sucesso. A agressiva incorporação de sua revista em 1929 o levou à falência. Mas Amazing Stories continuou a circular, mesmo sem seu fundador. Mas, um ano depois, o teimoso Gernsback voltou às bancas com duas novas revistas, Science Wonder Stories e Air Wonder Stories, para competir com sua antiga criação. Mas havia um detalhe. A Amazing Stories detinha os direitos autorais da palavra cientificação. And having lost control of Amazing, he couldn't use the term science fiction. So he had to think of another term. So he thought of the term science fiction. And that was the one that caught. Dezenas de outros títulos se seguiram, mas a nova popularidade das revistas criou o primeiro problema de relações públicas da ficção científica, causado pelas provocantes ilustrações das capas. Science fiction was no. One of the reasons was that in the 30s, later 30s, when pulp magazines began to proliferate, you would find these garish covers on pulp magazines with the girl in the bikini in a cellophane spacesuit floating around in space. Nothing really to do with the stories inside, but I would have to read those magazines within the larger size Saturday Evening Post magazine, so somebody couldn't see what I was reading. A estratégia dos editores era clara: vender a revista para adolescentes. I remember in the 1950s, if I was like looking at a bunch of magazines and there was a half-naked woman on the cover, that would certainly be a reason for me to pick it up. No auge dessas revistas, a ficção científica era uma esquizofrenia. Reflexão séria combinada com monstros de olhos de mosca. Essas contradições não podiam existir em nenhum outro veículo. Mas então vieram os filmes. Estamos apresentando a Máquina do Tempo. Voltamos a apresentar a Máquina do Tempo. Luzes, câmera, ação, decolar. Do espetacular ao ingênuo, a união da ficção científica com o cinema tem sido uma jornada de sonhos, sustos e diversão. Uma viagem que começou em 1895. Georges Méliès era um mágico parisiense que decidiu fazer filmes na década de 1890. Segundo a lenda, pediu ajuda à dupla que inventou o cinema na França, os irmãos Lumière. And he said, I'd like to rent one of your cameras. And they said no, because they didn't want the competition. So according to this story, Méliès bribed the night watchman at the Lumière Brothers Film Works factory and thereby procured a camera. Méliès descobriu que, com efeitos de luz e de câmera, conseguia produzir truques que superavam os que realizava para plateias ao vivo. De 1896 a 1912, ele realizou mais de 25 curtas. O mais famoso e sua obra-prima é Uma Viagem à Lua, de 1902. Como na história de Júlio Verne, que inspirou o filme, a nave é arremessada por um canhão. Mas as garotas que disparam o canhão não estavam no livro de Verne. E nem a clássica cena cômica do pouso na Lua. You see the man in the moon's face, and the rocket hits him right in the eye, and the guy goes, ouch. That was typical of Méliès's sense of humor, and part of this was as a magician, his goal was always to amaze and entertain people and make them laugh and make them sigh. So for Georges Méliès, there really wasn't the distinction between comedies and serious movies that we have today. A
trama era pura farsa, mas os efeitos cativaram o público do século XIX.